Dando continuidade ao conteúdo de período composto por coordenação, nós observamos que o período composto por coordenação, as duas orações, elas são uma independente da outra sintaticamente, ou seja, tanto uma como a outra tem sujeito e predicado. Não falta um termo para completar o sentido da outra. Elas estão relacionadas, mas elas não dependem sintaticamente da outra para existir. A dica que eu falei para vocês é que após a primeira oração, você pode colocar o ponto final, pode eliminar se caso tiver a conjunção e construir outra frase. No exemplo aqui, eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Eu posso eliminar a conjunção mas, né, e escrever a frase uma do lado da outra colocando o ponto. Ficaria assim, eu lhe trouxe o livro, ponto, você não o leu. Ou você não leu o livro, porque esse o aí é porque, para não repetir a palavra o livro. Então vocês observam que uma está ao lado da outra, sem uma ser mais importante do que a outra. Por isso que é chamado, nesse caso aí, o período composto por coordenação. Nesse caso, são duas orações interdependentes. Prosseguindo, nós vamos observar o uso que existe dos conectivos, que são as conjunções. E aí, a depender da conjunção usada na oração coordenada, nós iremos ter a classificação da oração. Então, quando é que a oração coordenada ela é chamada sindética? Sindética vem de síndeto. Síndeto é a conjunção. Quando ela é chamada coordenada aditiva? Quando se usa as conjunções coordenadas aditivas, que dão ideia de adição, soma, acréscimo. As mais famosas são e, nem, mas também. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Então, nem mandou notícias é uma oração coordenada sindética aditiva, da ideia de acréscimo. Eu posso substituir o nem pelo i. Nosso amigo não veio e nem mandou notícias. Para a gente observar que podemos fazer essa substituição e manter o mesmo sentido da oração coordenada. Temos também a oração coordenada sindética adversativa. Adversativa é quando dá a ideia de adversidade, oposição, contrariedade. Acontece algum elemento na primeira frase e ocorre um fato que opõe-se ao que foi dito anteriormente, ou escrito. As conjunções adversativas mais comuns utilizadas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Vamos ver um exemplo. Ele era muito rico, mas não era feliz. Observe que mais não era feliz é uma oração coordenada sindética adversativa, que dá a ideia de oposição. Então, ele era rico, deveria ser feliz, mas acontece o contrário. Por isso que é a adversidade mesmo. E nós podemos usar essas outras conjunções, trocar o mais pelo porém, todavia, contudo, entretanto, e vai manter o mesmo sentido de adversidade. Prosseguindo, nós temos também a oração coordenada sindética alternativa, que dá a ideia de alternância, escolha ou opções. As mais comuns conjunções coordenativas que dão essa ideia de alternância são ou, ora, ora, na primeira oração e na outra, né? Quer, quer. O ou é a conjunção coordenativa que mais dá a ideia de alternância. E aí nós temos um exemplo. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Então, na primeira oração usou ora e na segunda oração usou ora. Esse ora aí não é hora de orar, não é verbo. É uma ora, conjunção alternativa. Então, temos que analisar a frase dentro do contexto. Outro exemplo, poderíamos usar o ou, né? Ou o tempo melhora ou recomeça a chuva. São outras opções de usar outra conjunção que mantém a alternância.